Bom, boa noite a todos e todas. Meu nome é Melinda Pataca, eu sou coordenadora do Museu da Educação e do Brinquedo, e nessa tarde, né, início de tarde, começo de noite, nós vamos fazer o lançamento do site do MEB, é um grande prazer fazer esse lançamento, e para esse lançamento nós vamos contar com uma mesa redonda, com a professora Moema Vergara, do MAST, e com o Evandro Nogueira Júnior, que ele é estagiário do MEB também, ele vai falar um pouco sobre o processo de reestruturação do site, de edição, e, infelizmente, a Elisângela, que seria a terceira debatedora, ela teve um problema sério com a mãe, a mãe dela teve que ser internada e ela não vai poder participar. Mas, né, a gente vai passar uma apresentação da Elisângela, que ela também tem relação com o que vai ser apresentado no site, né? Oportunamente eu vou estar explicando. É uma apresentação que já aconteceu anteriormente, mas a gente conversou com ela gostaria muito de estar presente. Ela foi estagiária do MEB quando a professora Tizuco era coordenadora, né, era coordenadora do museu. Ela tem uma longa trajetória, um carinho grande pelo museu, e a gente, assim, em homenagem a ela, também gostaria de passar o vídeo, mostrar esse envolvimento com a formação de professores, e para a gente também é uma grande alegria, porque ela é mestranda na Faculdade de Educação e vê esse crescimento dos alunos, esse envolvimento com os museus e com a educação não formal, para a gente é uma grande alegria. Bom, então nós combinamos aqui inicialmente, né, que eu vou começar apresentando o site do MEB, e depois a gente vai fazer então essa apresentação da Elisângela, e por último a professora Moema Vergara vai fazer a apresentação de como que está os museus virtuais, né, essa situação que a gente tem vivido durante a pandemia, dessas práticas que estão sendo feitas de forma virtual no MAST, né, no Museu de Astronomia e Ciências Afins. Bom, então eu vou começar a apresentação aqui do museu. Eu acho que talvez vocês já tenham visto o site do MEB, né? Eu acho que é interessante, se vocês puderem também acessá-lo, se quiserem acompanhar, ou pelo próprio site, etc. Mas eu vou projetar aqui e vou mostrar um pouco como é que foi esse processo de elaboração e o que ele significa para a gente, como que ele está sintetizando muitas das ações que estão sendo feitas durante a pandemia de forma virtual. Bom, então, esse é o nosso site, né? Ele foi executado, foi finalizado por uma empresa que se chama Preface. Nós iniciamos a elaboração do site em 2018, houve uma grande dificuldade, né? Então, o MEB, ele é um museu que ele se constituiu em 1999, né? Ele tem 22 anos, e ele foi criado pela professora Tizuko Kishimoto como o Museu da Educação e do Brinquedo, voltado principalmente para esse estudo, extroversão sobre as pesquisas em brinquedos e brincadeiras, e ele era relacionado ao Labrimp, que é o Laboratório de Brincadeiras e Materiais Didáticos, né, da FEUSP. E aí, posteriormente, à aposentadoria da professora Tizuko, em 2014,
eu e a professora Marta Marandino assumimos a coordenação do museu, e a partir daí o museu começa a sofrer uma série de reestruturações, que inicialmente ele era muito mais voltado para esse estudo sobre a infância, e atualmente a gente ainda continua, né, numa tarefa de bastante carinho com a professora Tizuco e de pensar dessa história institucional e de todas as pesquisas que ela fez em relação à infância, aos brinquedos, às brincadeiras, mas como eu e a professora Marta Marandino trabalhamos com o ensino de ciências, eu trabalho muito especificamente com a história da ciência. Durante meu mestrado e doutorado, tive muita relação também com a história dos museus. Nós acabamos alterando quais eram as estruturas, né, do próprio museu. Isso tem sido construído ao longo de todo esse período desses 7 anos. Então, para a gente, né, esse site finalizando em 2021, depois de vários percalços que a gente teve, tanto com uma questão financeira, né, por ser um museu universitário e por passar por diversas dificuldades, muitas vezes de infraestrutura, de pessoal e etc. Há um esforço grande para que ele se mantenha, essas relações que a gente tem também, principalmente com uma área diferente, né, da questão da infância, dos brinquedos, que para a gente era nova, mas que está se constituindo, né, como um grande desafio e com um grande aprendizado. E aí, a partir daí, né, eu vou mostrar um pouco a missão que nós criamos nesse movimento como um todo, que é de uma preservação e difusão da memória sobre a educação, em especial sobre materiais, estratégias e práticas educativas, materializadas por meio de atividades, jogos, brinquedos e brincadeiras das diversas áreas do conhecimento envolvendo diferentes públicos. Então, essa missão, né, de preservação e difusão dessa memória sobre a educação, é uma educação em geral. Então, como é um museu da educação e do brinquedo, nós começamos a compreender esse museu como fortalecendo o seu componente educacional, e aí, então, nós valorizamos essa memória, né, sobre os brinquedos e brincadeiras, materiais didáticos que também existem no museu, mas que nós pensamos em fazer mais pesquisas sobre esses materiais didáticos e de conservação desses materiais. Para a gente é um grande desafio, porque muitos dos materiais didáticos eles são desenvolvidos, né, ao longo das disciplinas, ao longo do curso. É uma cultura imaterial, muitas vezes, são objetos de baixo custo e que não são guardados, conservados. Então, como é que a gente resgata esse conhecimento da educação que muitas vezes fica em sala de aula? Para a gente tem sido um desafio e que a gente pensa em constituir estratégias de divulgação de todo esse conhecimento que é produzido institucionalmente na Faculdade de Educação. Né? E aí, essa é uma das questões voltadas para essa difusão dessa memória, da memória institucional. Né? Além disso, o museu, outra ação do museu é promover ações, investigações e formação sobre a relação entre educação, museus e outros espaços culturais. Então, o museu ele assume também uma perspectiva que ela não se baseia somente em seu acervo, e esse acervo constituído historicamente através de práticas de aquisição desses objetos. Nós pensamos também que esse museu ele está se constituindo como um espaço de pesquisa, de reflexão sobre a educação em museus e também sobre a formação em educação. Então, como eu vou mostrar, né, nós também pensamos estágios supervisionados no museu, e como um museu da educação, ele reflete também sobre essa possibilidade de
atuação dos educadores em museus. Então, cada vez mais se expande essa possibilidade de atuação do pedagogo, do licenciando, que há uma grande demanda para que eles atuem em museus, né? Mas a formação desses pedagogos muitas vezes não compreende essa formação em museus. Então, o MEB, né, atualmente, pretende também tratar disso. Então, nós temos aqui a nossa equipe, que atualmente temos 4 bolsistas, PUB, né, que é um programa da Universidade de São Paulo, a Cristina, que é a funcionária, ela é bibliotecária, ela está com a gente há 2 anos, a professora Marta Marandino, né? E 2 estagiários, o Evandro, que vai falar com vocês também, e a Lia, além, né, dos bolsistas PUP. Mas a gente já teve outros colaboradores que também estão aqui tratados. A gente não colocou, né, aqui no site os estagiários de outras disciplinas da Faculdade de Educação que fazem estágios, mas esse é um dos programas que a gente tem recebido. Além disso, né, como museu universitário que passa por várias dificuldades institucionais de funcionamento, etc. e tal, nós temos buscado parcerias, essas parcerias internas na Faculdade de Educação com outros grupos, tentativa de buscar articulações com outros grupos que investigam infância e que possam também tratar, né, na nossa divulgação e etc. Então, eu destaco aqui a parceria com o Labrimp, como eu já falei inicialmente, né, o Laboratório de Brinquedos e Materiais Pedagógicos, a biblioteca, que é onde sede atualmente o museu, ele está sediado na biblioteca e o espaço expositivo, nosso espaço expositivo é lá, além de toda a infraestrutura que nós temos recebido dos funcionários. A Cristina, que atualmente é a nossa funcionária, foi diretora da biblioteca, o LabEduc, né? O GENF, que é o Grupo de Estudos em Educação Não Formal e Divulgação em Ciências, e eu também queria destacar aqui, né, o setor de audiovisual, que a gente está hoje transmitindo essa live com o apoio deles, né, e com o apoio da FEUSP. Eu acho que sem esse setor a FEUSP, eu acho que ela tem uma grande vantagem, né, de ter um setor de audiovisual muito bem estabelecido, que dá apoio tanto para a criação de eventos, a gente tem muitos eventos na faculdade, quanto também para a estruturação do site, para a divulgação. Então, assim, aqui já começo a apresentação com esses agradecimentos e com essa, reforçando, né, como é que a gente pode pensar institucionalmente esse desenvolvimento do museu. Bom, então aqui o site ele foi estruturado pensando nas principais ações que são desenvolvidas e nós temos exposições. Essas exposições, elas atualmente são somente exposições presenciais. A gente tem uma exposição permanente, que é a das esculturas da artista Sandra Guine, são esculturas de cenas da infância, ainda não temos, né, algumas exposições virtuais, mas nós estamos indo nesse sentido de reproduzir as obras e pensar em possibilidades de divulgação numa parceria com o IBRAM, né, para a utilização do Tainacam. Então, aqui são algumas fotografias das esculturas da Sandra Guine. Essas esculturas foram doadas em 2013 ao museu e elas são muito importantes para o nosso acervo. Houve uma exposição temporária, que é o Brincar ou Ensinar, que foi desenvolvida em 2017 pela professora Marta Marandino,
com materiais que eram materiais didáticos, jogos, brinquedos, brincadeiras, desenvolvidos em um projeto, né, que é um projeto de extensão, que é o Clube de Ciências e Matemática, que recebe alunos da Escola de Aplicação. Então, nessa exposição, foram apresentados tanto materiais que foram desenvolvidos pelos estagiários da FEUSP para fazer ações com a Escola de Aplicação, quanto alguns brinquedos científicos, né, que nós temos no museu. Nós fizemos um levantamento de quais eram os brinquedos científicos, e materiais didáticos que nós temos no nosso acervo, né? Então, as ações, eu acho que essa exposição é muito interessante, justamente porque quem fica em evidência são os próprios professores, né? Aqui foi o lançamento da exposição, são os próprios professores em formação. Bom, e aí, atualmente, nós temos uma exposição que se chama Memórias, que foi criado pelos bolsistas e que mostra essas memórias da infância, e os objetos remetem à infância desses bolsistas, também pensando como que a gente poderia ter a apresentação de diversos grupos de brinquedos do museu, né? Então, desde jogos eletrônicos, brinquedos eletrônicos, etc., bonecas, a questão de gênero que nós quisemos evidenciar, porque ela é muito marcante nessa questão das bonecas e em vários objetos do que é menino, menina, e etc., que se pensa, a indústria cultural pensa nesse sentido. Bom, também nós temos o educativo do museu, e aqui no educativo ele é coordenado pela professora Marta Marandino. São várias ações que são realizadas. Inicialmente eram criados roteiros para a visita de professores, e para a gente era uma grande alegria, porque o número de visitantes foi aumentando cada vez mais, e principalmente visitantes de crianças pequenas, que é um público que muitas vezes fica muito esquecido em museus. Então, desenvolver atividades para esse público infantil é uma marca muito forte do museu, mas não é a única, né? Nós pensamos em outros públicos também, como professores, estudantes em formação e etc. E agora, durante a pandemia, a gente queria destacar, né, o desenvolvimento de um projeto, que é o Cantinho do Brincar. Ele foi desenvolvido em 2021, junto com a Escola de Aplicação, que foram criadas oficinas lúdicas, algumas com atividades síncronas, né, pelo Google Meet, e algumas delas em que eram feitos vídeos, né, pequenos vídeos que foram montados pelos estagiários, e a partir desses vídeos se pensava como trabalhar, né, como que os alunos poderiam criar seus brinquedos. E aí aqui nós temos algumas fotos desses brinquedos que foram desenvolvidos. Essa experiência que foi criada durante a pandemia com os alunos da Escola de Aplicação, é provável que ela tenha continuidade. Amanhã nós teremos uma oficina, né, do MEB, que é uma continuidade essa experiência inicial, e que ela tem sido aberta para um público mais amplo. Então, é feito também em forma de lives, com inscrição prévia, e os alunos, né, tanto os estagiários quanto os bolsistas, eles estão experimentando essas novas formas de construção de estratégias durante a pandemia. Então, como criar estratégias de educação no setor educativo do museu durante a pandemia tem sido uma dos nossos grandes desafios. E a partir dessa experiência do Cantinho do Brincar, né, foram desenvolvidos materiais que estão
sendo divulgados através do YouTube. Então, nós criamos um canal do YouTube, esse canal foi... Também houve uma live, né, de lançamento desse canal, para a gente é uma grande... É muito importante mais um canal de difusão. E, além disso, né, há toda uma reflexão sobre como que se pensa essa criação de materiais a serem divulgados nas redes sociais. Então, há um setor de comunicação que também é conduzido pela professora Marta Marandini. Na pandemia, houve um destaque maior para o Instagram e o Facebook, com essa publicação das informações e de uma forma com uma estética própria, com o desenvolvimento de uma linguagem que busque atingir esse público mais amplo. O Instagram tem crescido bastante a abrangência dele, e esses materiais também são feitos pelos alunos envolvidos com as atividades educativas do museu. As visitas presenciais, por enquanto, elas estão encerradas, né, devido à pandemia, mas posteriormente a gente vai, provavelmente, todas as estratégias que foram criadas durante a pandemia vão mudar, inclusive, essa nossa rotina de como pensar essas visitas presenciais. Bom, como um museu universitário e que ele está voltado, né, para essa difusão do conhecimento e para essa reflexão sobre o que é educação em museus, o que é a história do museu, né, ou dos museus de uma forma geral, nós temos desenvolvido algumas pesquisas nesse museu, tanto a partir de iniciação científica, e estamos abertos também para mestrados e doutorados. Alguns professores da FEUSP já orientaram pesquisas utilizando o acervo do MEB, especialmente as fotografias que nós temos, e eu orientei 2 iniciações científicas bem no início da minha coordenação, que era para tentar entender a história, né, dessa constituição do museu, e a partir desse entendimento de como que esse museu foi criado, a gente poderia constituir, né, uma nova missão, um novo objetivo para o museu. Então, a ideia era entender tudo que foi feito, respeitando os projetos anteriores, mas não se baseando somente neles, e constituindo novas possibilidades de atuação. E, além disso, né, então, essa foi uma das pesquisas com entrevistas, essas entrevistas estão transcritas no relatório, nós utilizamos muito esses relatórios, inclusive, para a formação dos novos bolsistas, para o entendimento histórico do que é esse museu, porque esse entendimento histórico que nos ajuda a refletir sobre o acervo, sobre as ações educativas, né? Não que isso tudo seja engessado, mas que é justamente nesse movimento processual é que se consegue constituir novas ações de forma mais consolidada. E, além disso, nós tivemos outra pesquisa que foi muito importante. Ele trabalhou com um objeto único, que era um brinquedo científico, e esse brinquedo científico ele traçou, né, o que a gente chama de uma biografia do objeto, ou essa história do objeto como um todo, desde a produção do objeto, quando ele também a doação, qual foi a criança que utilizou. Então, uma das questões que já sempre foi preocupação do museu, desde a professora Tizuco, era de entender, né, a história do próprio objeto e da memória desse objeto. Então, todos os doadores dos brinquedos, eles deixam uma ficha de doação, falando qual que é a história daquele brinquedo, como que ele ganhou, como que ele brincava, quais são as memórias. Então, muitas vezes a gente tem muitos brinquedos que são repetidos, mas cada um tem uma história diferente. E muitas vezes a gente tem marcas de uso, né, nesses brinquedos ou jogos e etc. e tal, materiais didáticos, que essas marcas de uso nos mostram essa singularidade, como é que eles foram utilizados, qual é a história e etc.
E nós temos 2 projetos de longa duração, né? Um do educativo, que é coordenado pela professora Marta, e eu fico principalmente responsável pelo acervo, e esses projetos são financiados pelo Programa Unificado de Bolsas da Pró-Reitoria. Assim, nós já temos vários resultados, esses relatórios desses bolsistas também têm servido para a gente desse instrumental, né, de reflexão, de registro, de memória do museu. Então, nossas ações são sempre nessas que desse sentido, né, de pensar um acervo que está se constituindo o tempo todo e que incorpora, inclusive, novos registros, que são esses registros em forma de entrevistas, em forma de pesquisas, de relatórios dos estudantes que estão em formação. Então, uma das principais questões que a gente está sempre pensando, né, é um museu que ele pensa tanto na questão da extensão, mas ele se centra na formação, na educação, e é essa formação que está acontecendo processualmente que também faz com que se constitua, né, novos acervos para o museu. E aí nós temos também uma organização dos objetos, dos registros, das fotografias, e já pensamos aqui numa organização, essa é uma organização inicial que também foi feita por uma bolsista pública, aluna da História, que era a Aldra, né? Foi feita uma grande organização de todo o acervo, em que nós temos objetos tridimensionais com brinquedos, são cerca de 2.000 brinquedos, jogos, materiais didáticos, artefatos étnicos, que estão acondicionados em caixas plásticas, né? A gente tem uma coleção de memória institucional, que é tudo que foi feito, né, durante a gestão da Tizuco, e aí essa gestão da Tizuco, ela agora é vista para a gente como uma possibilidade de história do museu, né, de uma memória que mostra essas marcas. Nós temos a coleção Cenas Infantis, que eu já mostrei anteriormente, a coleção Tizuco Mochida Kishimoto, que nós trabalhamos pouco, mas que tem vários materiais relacionados à pesquisa de doutorado da Tizuco e a sua própria trajetória, que também tem relação com o próprio museu. Nós temos materiais visuais, audiovisuais e sonoros, fotografias, em que já podemos pensar também diferentes coleções relacionadas aos doadores, a coleção da professora Alice Meirelles Reis, que são fotografias que mostravam as práticas pedagógicas de uma escola de educação infantil da década de 20 e 30, né? Então, é um acervo muito importante, porque o registro de professores dessas práticas pedagógicas é muito raro. Tem acervo bibliográfico e materiais de referência. Bom, depois aqui o Evandro vai falar sobre os eventos, e eu vou finalizar falando sobre a formação, né, e a formação de professores no MEB. Nós, dentro desses objetivos que são tratados, de difundir a memória, de pensar sobre a formação, a educação em museus e etc., os alunos que fazem estágios supervisionados na Faculdade de Educação, eles têm feito estágios no MEB, e nós tentamos pensar em um aspecto formativo em que ele passe por todos os processos, né? Tanto que tem algumas experiências nas ações educativas, quanto também nesse tratamento do acervo e etc. Então, a educadora do museu, ela recebe esses estagiários. Atualmente, nós não conseguimos pensar, né? Não está tendo essas atividades presenciais, mas eles participavam de muitas ações, né? Nós temos também projetos de formação de professores que nós recebemos, formação continuada, também recebemos muitos alunos de pedagogia. Esse é um público que sempre procura o museu e que nós tratamos justamente da questão do brincar, da brincadeira,
esse é um dos objetivos, né, nessas formações. E durante a pandemia, nós tivemos aqui algumas experiências que eu mesma desenvolvi nas minhas disciplinas, né, em que, como eu não tinha a possibilidade de fazer os estágios supervisionados presencialmente, eu priorizei a criação de sites. Então, surgiu justamente, né, a gente vai passar o vídeo da Elisângela explicando como que foi essa experiência na disciplina de metodologia. Melina congelou. Ambiental no semestre de 2000. Oi? Você congelou um pouquinho, mas já voltou. Tá. Eu vou voltar lá. Eu acho que eu volto um pouquinho. Então, a partir dessa experiência que a gente vai mostrar, né, Elisângela falando, que é a disciplina de metodologia do ensino 2, em que foi construído um site com exposições virtuais. Eu vou mostrar aqui um pouquinho o site. Excursões e sequências didáticas que foram produzidas pelos próprios estudantes. Então, eu criei um roteiro para esses estudantes, que antes eles tinham que visitar locais em São Paulo, e a partir desses locais eles construíam roteiros didáticos para levar os alunos da educação básica. Com a pandemia isso não foi possível, né? E aí, a partir daí, eles construíram essas sequências que foram divulgadas no site. Eles mesmos, o Google Sites é uma estratégia coletiva, então os alunos também, a Elisângela criou o site a partir do e-mail dela, mas era compartilhado com os outros alunos. E aí aqui eles, né, estruturavam seus roteiros com fotografias que eles tinham coletado ao longo, né, da sua formação e que eles visitavam anteriormente esses locais. Então, tem relatos individuais que que apresentam como que eram as relações com os próprios locais. Aqui é o Parque do Varvito, que é em Itu. Então, individualmente, vai mostrando como que a experiência que eles tiveram, né, nesses locais. Depois, eles construíram um roteiro com questões orientadoras, né, o que se pretende investigar. Essa fotografia é das crianças da Escola de Aplicação, no Parque do Varvito, que também é um roteiro que a própria escola faz e que alguns desses estudantes acompanharam anteriormente. Depois eles constroem uma sequência didática a partir, né, desse trabalho de campo e apresentam as suas reflexões, né, sobre o processo de elaboração da sequência, sobre esse resgate de como que eles enxergam esses locais e como que eles poderiam construir estratégias educativas. E aí, por fim, né, eles fazem um relato do estágio, porque nós fizemos uma live em que eles apresentaram, né, todas as suas experiências e etc. Então, como que foi essa participação numa live, no momento da pandemia, em que essas lives também estavam sendo estruturadas? Então, para eles foi um desafio muito grande esse processo como um todo, né? Desde fazer uma reflexão sobre um lugar que eles visitaram, mas que naquele momento de pandemia eles não podiam visitar, de pensar de discutir e refletir sobre como que eles poderiam construir estratégias didáticas e roteiros para explorar esses locais, construir uma sequência utilizando outras estratégias didáticas e todo esse movimento de reflexão. Foi muito rico, e agora nós temos, então, um site, né? E esse site que vai estar sistematizando todo esse movimento e que está disponível para o público. Por que esse site é um site que foi incorporado ao site do MEB?
Então, a criação do site foi uma experiência didática e uma experiência de como se pode desenvolver estágios supervisionados, né, durante a pandemia, com registros e divulgação científica. Então, ele serve tanto para divulgar toda essa reflexão, toda essa construção que os alunos tiveram, quanto esses locais, né, o Parque do Varvito, o Pico do Jaraguá, né, que também é um local próximo de São Paulo, mas que muitas vezes não se conhece tão profundamente, e nem como se pode trabalhar isso em termos das geociências e educação ambiental. Então, essa divulgação desses materiais, né, desses roteiros, ele é muito importante para professores, para estudantes da educação básica e etc. Bom, a partir desses sites, né, nós criamos outro, na disciplina de História da Ciência, que é oferecida para pedagogia, em que também ele ainda está em construção, ainda está faltando uma parte, mas que os grupos, né, aqui eu vou mostrar o grupo do MAST, que é aproveitar porque a Moema está aqui também, em que eles trabalharam um pouco, fizeram uma exploração, né, do site, do MAST, etc., para pensar como é que aparecia a história da ciência nesses museus. Eram museus que eu mesmo escolhi pela relevância da história da ciência e da educação. Então, eles falam um pouco, né, exploram o site, mostram essa exploração, falam sobre a história do museu, como que aparece a educação no museu, né, educação popularizada, os projetos educativos que estão sendo divulgados no site, as exposições, e, por fim, né, eles criaram uma proposta didática envolvendo história da ciência. E aí, aqui, brincando e aprendendo com astronomia, foi a proposta didática desse grupo, né, em que eles trazem alguns experimentos, relacionam com a Base Nacional Curricular, com a BNCC, e pensam em algumas estratégias que podem ser feitas, e a partir disso eles chegam também a conhecer o Parque Cientec da USP, que eles não conheciam anteriormente. Essa é uma questão que é muito recorrente, né? Os alunos acabam não conhecendo os museus da própria cidade que vivem e pensam em estratégias para trabalhar nesses locais. Bom, então minha apresentação ela finaliza aqui. Desculpa por me estender, né? E aí eu queria que o Evandro falasse um pouquinho como é que foi a participação dele na estruturação. Então, o site foi elaborado pela Preface, mas o Evandro é um estagiário que conhece, sabe como trabalhar com a programação, e fez um excelente trabalho de revisão do nosso site, de incorporação de novos materiais, principalmente voltado para um evento que para a gente foi muito importante. Tá, então, bom, boa tarde para todos, né? Gostaria de agradecer ao convite da professora Ermelinda para eu poder falar um pouco sobre a criação do site do evento e um pouco do que eu fiz em relação ao site do MEB, né, a reestruturação. Bom, como a Ermelinda já comentou, esse site ele foi criado originalmente por uma empresa chamada Preface, né, e eles deixaram uma estrutura visual já pronta. Então, o meu trabalho no site basicamente foi de entender como essa estrutura estava constituída, né, quais os elementos que eles estavam utilizando para fazer a composição do site, e a partir disso continuar, né, de onde tinha parado e colocar novas informações que eram aquelas que nós estávamos querendo no momento. Então eu vou apresentar o site, fazer uma apresentação agora do site do MEB, falar um pouquinho também do site do evento em relação à constituição visual dele.
acho que está aparecendo aí para todo mundo, né? Aham. Então, se vocês repararem, né, todo o site do MEB ele é constituído por duas colunas. Então, você tem na parte esquerda uma coluna maior, que é onde as informações visuais elas são mais aparentes, né? Justamente pelo tamanho e pela composição das imagens. E na coluna da direita, que é a coluna menor, a gente tem algumas informações que são informações de explicação, são tópicos explicativos. Basicamente, todo o site ele foi constituído a partir dessas duas colunas, né? Então, você tem sempre a coluna da direita e a coluna da esquerda. No site do Eventos, vocês podem reparar que tem aqui uma caixinha branca e tem um elemento que tem uma imagem dentro, né? Que é um elemento visual. Essa caixinha branca também é uma caixinha de destaque. Então, sempre que você quer dar um destaque maior a algum elemento, a gente colocou nessa caixinha. Então, no site do MEB, basicamente, é isso, a questão visual, né? A gente tenta trazer as informações maiores do lado esquerdo e do lado direito a gente tenta deixar as informações explicativas, que geralmente são... elas são complementares à informação da esquerda, informação maior, né? No caso do evento, quando eu entrei no MEB como estagiário, eu tenho uma formação já em técnico de rede de computadores, trabalhei um tempo com programação, né, programação de sites. Então, partindo dessa experiência, conversando com a Ermelinda, a gente pensou em fazer um site sobre um evento que aconteceu no MEB, que é esse Seminário Educação em Museus, né, que aconteceu em 2017, se não me engano. E fazer um site para ele, porque ele teve muitas... esse evento ele teve muita projeção, foi um evento bem grande, assim, com vários museus, então a gente achou que valeria a pena fazer esse site e com isso, mais uma plataforma de divulgação do trabalho do MEB e do trabalho dos outros museus. Então, eu vou acessar aqui o site do evento, que ele pode ser acessado, né, pelo site do MEB, clicando aqui na imagem do seminário. Você é redirecionado para o site do Seminário Educação em Museus, né? Então, o seminário aconteceu no dia 26 do 4, no dia 27 e no dia 27 do 4 de 2017. Foi um evento de caráter museológico, então aqui no começo você vai ter uma explicação falando um pouco do que foi o evento, da concepção, do que se espera que aconteça. Descendo mais um pouco, você vai ter as fotos de abertura do evento, que você consegue ampliar clicando, né, nas fotos. Então, isso é uma ideia boa que nós tivemos para fazer isso, porque as imagens no site geralmente elas são muito pequenas, mas com isso nós conseguimos ampliar no tamanho visual desejado, né? Então, aqui você tem uma segunda aba, que é a aba de atividades, em que consta a programação do evento até o que ocorreu no evento. E aqui no final você vai ter os grupos de trabalho, né? E são 6 grupos de trabalho, cada grupo de trabalho foi coordenado por um professor, um ou dois professores, né, dos museus. E nessa parte conta um pouco, né, do que foi discutido no grupo de trabalho e quais são os resultados que eles obtiveram a partir das experiências. Então, no grupo 1, você tem a formação de professores, no grupo 2 são educadores em museus, no grupo 3 são os materiais didáticos em museus, no grupo 5 você tem o grupo de educação básica em museus, no grupo 5 não, desculpa, no grupo 4, né? No grupo 5 você tem o grupo de museus participativos, e no grupo 6 é campo de investigação e educação em museus. Então, vocês podem acessar, né, o site do evento, ele está disponível, e a partir disso ter acesso a essas informações. O site também, a gente tem relatos de visitas e nós temos também um pouco do material que os próprios museus desenvolveram para acesso à visita. Então, se você quiser visitar o Museu Paulista, você consegue ter um pouco de informação sobre ele aqui, né? Tem uma breve descrição sobre o museu, sobre o trabalho educativo, o endereço e o site. Todos os museus têm essas informações, né? E aqui a ideia foi fazer o logo junto com a identidade visual do site. Uma coisa que é importante de falar, né?
A identidade visual do site, na verdade, ela já estava definida antes de eu começar a fazer a elaboração dele, porque teve um material, né, desenvolvido pelo setor de audiovisual da FEUSP. Então, o evento, quando aconteceu, ele já tinha uma identidade, ele já tinha uma ideia de como as pessoas deveriam vê-lo, né? Então, essas cores, né, tons mais pastéis, assim, um pouco para o marrom, um pouco para o laranja, isso não é à toa, isso é pela identidade própria do evento quando ele ocorreu. Uma outra informação muito relevante, uma informação não, desculpa, mas um resultado que esse evento teve que foi muito importante foram as visitas técnicas aos museus, né? Então, nós tivemos algumas visitas técnicas, depois elas foram descritas, né, o que ocorreu na visita, e teve algumas informações dessas visitas. Então, aqui, por exemplo, nós temos a visita técnica do Museu de Oceanografia, né? Aí você tem a descrição da visita, e no final você tem algumas fotos que também podem ser ampliadas, né, para melhorar a visualização. Você tem os relatos das visitas do Museu de Oceanografia, do Museu de Geociências, do Museu de Arqueologia e Etnologia, do Museu de Zoologia, do Museu Paulista e do próprio MEB. Nesse dia também foi lançada, né, a exposição Brincar ou Ensinar, né, o convite da exposição, e teve a abertura no evento. A Ermelinda já comentou um pouco da exposição que ocorreu, e a gente tem um pouco mais de informações sobre elas no site, mas aqui, se você descer mais um pouquinho, você vai ter uma galeria aqui que mostra, né, um pouco da exposição, e você também consegue ampliar para ter uma melhor visualização dos elementos fotográficos. Por fim, né, depois de todo esse trabalho que a gente teve, né, na verdade, o evento teve, eu só tive o trabalho de sintetizar isso no site, foi gerado um livro, né, um PDF, que vocês conseguem acessar clicando aqui nessa imagem, né, que faz parte da identidade visual do site do evento, quando ele foi proposto. Bom, então, basicamente, né, essa foi a ideia de criação do site, e são esses elementos que vocês vão encontrar aqui, né, acessando ele pelo site do MEB. E no final a gente tem uma outra guia que redireciona para o site do MEB. Eu vou interromper o compartilhamento aqui. Pronto. Então, bom, essa é a síntese, né, do que aconteceu, do meu trabalho no museu, em relação à estruturação do site. Assim, foi um trabalho bem extenso, né, porque o site do MEB em si já tinha começado a ser desenvolvido há muito tempo atrás, bem antes de eu ser estagiário. Mas, né, a gente teve toda a documentação e todo o apoio pessoal da Prefácia, eles já tinham deixado tudo organizado para quem fosse continuar o trabalho, conseguisse modificar os elementos sem grande dificuldade, e no mais foi acertar, né, o que a gente queria, o que a gente não queria, o que era importante, o que estava, qual o momento do MEB no momento, como a gente conseguiria sintetizar todo esse nosso trabalho, tanto de pesquisa quanto educativo e de formação, num site que fosse de fácil acesso, fácil entendimento, para que as pessoas conseguissem conhecer um pouco do MEB, saber como a gente trabalha, da melhor forma possível e visualmente bem bonito, assim. Então é isso, e eu agradeço pelo espaço e pela minha participação, pela possibilidade de poder participar aqui hoje. Bom, então agradeço a apresentação do Evandro, e também é uma alegria ver os estagiários falando, se envolvendo em formação. Ele é aluno de pedagogia, pensando essas questões sobre a comunicação, a criação do site, dessas resoluções que a gente teve, tanto de como inserir em um site que já foi criado de forma fixa, né, que era o recurso que a gente tinha, e que para assim, a gente agradece muito todo esse trabalho que ele fez, e além disso também o setor de
Informática e Audiovisual, né, da FEUSP, que eles também ajudaram em todo o processo de incorporação do site ao site da FEUSP, eles têm dado toda a assessoria para a gente, e agora também nessas transmissões da live, eles estão presentes, então o setor de informática tem sido muito importante também. Bom, a apresentação acabou sendo um pouco mais extensa, eu acabei mostrando também, né, o site que foi desenvolvido junto com a presença da Elisângela. A live, né, de apresentação, ela está no próprio site, no site do MEB, que dentro do site do MEB está incorporado o site que foi desenvolvido na disciplina, e no site da disciplina tem a live, que foi o resultado, né, a apresentação tanto dos estudantes quanto da Elisângela. E aí, a Elisângela era bolsista PAI, né, é uma modalidade que a gente tem na USP, de bolsistas de pós-graduação que acompanham disciplinas, ela era monitora da disciplina, e ela desenvolve um projeto de formação de professores, pensando justamente a educação à distância na formação de professores. Então, essa colaboração teórica, né, sobre as reflexões em relação à educação à distância, essa familiaridade que ela tinha com o Google Sites, e também por já ter pensado em participado do MEB, em outras ações de educação não formal, ajudaram muito para que ela pensasse, estruturasse o site e orientasse os alunos, né, como que eles também poderiam, que não era só uma questão deles participarem, inserirem seus conteúdos, mas como que esses conteúdos poderiam ser inseridos de uma forma visual mais agradável, como que se inseria esses textos. Então, assim, o processo foi sendo construído paulatinamente, com a presença dela e dos estudantes também. Eu acho que eu vou deixar só a referência, então, a gente estava também em dúvida se transmitia, se não transmitia a live, eu vou deixar a referência da transmissão da live, porque a gente já está adiantado na hora, no momento, e depois ficam questões, eu acho que essa questão também desse desenvolvimento de sites na formação de professores, na formação inicial de professores é importante também, especialmente nesse momento de pandemia, mas posteriormente pode ser uma ferramenta interessante, que ele tanto serve para pensar esse movimento, né, de uma formação para divulgação científica, para comunicação, quanto de divulgação desses dados, de sistematização, de reflexão. Foi uma experiência extremamente rica. Então, eu lamento, ela não está presente, mas eu vou deixar a indicação, né, para vocês assistirem. A gente ia passar inicialmente, mas eu vou passar a palavra para a Moema, para ela apresentar para a gente a situação no MAST, né, no Museu de Astronomia e Ciências Afins. E eu gostaria muito de agradecer a presença dela. Nós já temos contatos anteriores, por causa da história da ciência, com a Marta ela também tem bastante parceria, com a Marta Marandino, então, agradeço muito. Moema tem que abrir o microfone. Isso é sempre a pegadinha. Antes de começar, queria agradecer muito o convite, muita honra que estou aqui. Evandro, o seu trabalho foi muito legal, gostei mesmo, vou mostrar lá no MAST também, e eu quero muito depois, Ermelinda, conhecer, assim mesmo virtualmente, esse pessoal que fez esse trabalho do MAST, que eu fiquei muito encantada. Né? E quem sabe eles podem até executar virtualmente esse projeto educacional, né? A gente pode tentar realizar isso, né? Juntando mais com... né? Fácil. Pode ser bem legal mesmo. Sim. Bom, então, assim, antes eu vim apresentar para vocês o que eu faço como historiadora, pesquisadora, na questão virtual, né? Mas aí me deu vontade de apresentar o MAST, apesar de já ter aparecido pela Ermelinda, para falar um pouquinho da instituição,
né? E é muito interessante, né, no contexto da mesa, a gente pensar o seguinte, né, que o NEB, que eu achei fantástico, amei o site, achei muito, muito, muito bom mesmo, né? Geralmente site de museu às vezes é meio chatinho, eu achei rico em conteúdo, ágil, bonito, né? Isso também é muito importante. Eu fiquei muito interessada mesmo no trabalho de vocês, que eu não conhecia, infelizmente. Mas é um museu universitário, né? E agora a gente vai falar de um museu que não é universitário, ele é um instituto de pesquisa. Deixa eu ver se eu consigo dividir com vocês, que é do museu, perdão, que é do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Está carregando, daqui a pouco vai aparecer para vocês a tela. Por que está demorando? Quando eu estava no saio, estava rapidinho. Acho que com a transmissão um pouco mais lento mesmo. Verdade, é que a gente não estava transmitindo. Mas você colocou na janela do... Pronto, abriu, Moema. Abriu? Pronto. Aí só tira essa barrinha embaixo aí de... Essa aqui do share, né? Tá. Pronto. Deixa eu mostrar logo o começo. Então, esse é a sede, né? Opa, calma. Essa é a sede do Museu de Astronomia, né? Que é o antigo observatório, não vai dar. É o show de figurinha. Então, aqui a gente tem uma clarabóia, não vai dar para falar e acompanhar, né? Então, vocês vão ver o show de coisa só para ter uma noção de onde a gente fica, no Rio de Janeiro. Vai aparecer várias imagens do nosso acervo, que é um acervo de instrumentos históricos. Essa é coleção principalmente de astronomia, mas a gente tem a missão do MAST é dar conta, né, da memória científica do Brasil, né? Então, além dos trabalhos de atividade de educação e popularização, né, a gente também tem um trabalho importante na questão da memória e do patrimônio da ciência e tecnologia, sem contar que o próprio MAST, né, fica num campus tombado em São Cristóvão. Aí, se vocês tiverem mais perguntas sobre o Museu de Astronomia, eu posso responder para vocês depois. Bom, então, dentro do MAST, né, eu coordeno desde 2007 um grupo que é de Território, Ciência e Nação, né? E qual é a missão desse grupo? Pegar os conteúdos de astronomia que tem a ver com o território nacional, né? E a gente tem assim, um compromisso muito grande com a divulgação. Então, a gente faz a divulgação de vários níveis, já trabalhamos em exposições, agora a gente está desenvolvendo uma parceria muito legal com a Biblioteca Nacional, né? Então, vamos trabalhar lá com a questão da biblioteca, o que está na Biblioteca Nacional, que é digitalizado, né? Então, que é a BN Digital, e ver os conteúdos de história da ciência, né? E depois a gente pode até voltar a conversar também com a Marta, com a Ermelinda, porque a gente quer muito que esses trabalhos, né, cheguem para as escolas e que usem também, né, o site da Biblioteca Nacional para as escolas. Isso é a nossa grande missão, assim, nossa grande vontade, né? Porque o problema do conteúdo acadêmico é que ele circula pouco no restante da sociedade e demora muito, né, para até chegar nos livros didáticos, né, ou no senso comum. Então, muita coisa que a gente pesquisa vai levar meio século, né, para chegar no senso comum. Então, por isso, a nossa vontade de fazer divulgação, né, é um pouco para queimar um pouco essas pontes, assim, né, construir pontes, aliás, né, e tudo. E aí, bom, então esse site, ele começa mais ou menos em 2015, então aqui tem vários temas que a gente vai trazendo sobre questões de território e ciência, né? E depois vocês podem navegar. A gente tem um canal no Facebook, que também é muito importante. Temos no YouTube, por exemplo. Deixa eu mostrar para vocês.
né? Então, assim, tem esse vídeo aqui que a gente fez, que é muito legal, que é o que faz se sentir brasileiro, né? Para pensar a questão do território e o sentimento de nacionalidade, seria um trabalho que a gente colocaria como de história pública, né? Que a gente pega as pessoas sem muito preparo e faz essas perguntas sobre o que faz se sentir brasileiro e vê o que as pessoas respondem. Geralmente elas falam assim, samba, a comida, a alegria, a natureza, e nunca falam no território, né, na questão da grandeza do nosso território, como era no século XIX, como uma questão de construção de nacionalidade. Mas aí, quando a gente pergunta assim, mas você topa vender a Amazônia para resolver os problemas do Brasil? Aí todo mundo fala, não. E aí, com isso, a gente tenta mostrar que território é um conceito importante para a população, né? E a gente fez isso em vários bairros do Rio de Janeiro. Aí tem um vídeo aqui, né? Tem um vídeo que é sobre a Comissão Exploradora do Planalto Central, que é esse aqui, O Homem que Sonhou com Brasília. É tipo um desenho animado, também é bem legal, falando sobre a expedição de Luiz Cruz, que foi diretor do Observatório Nacional. E é uma coisa assim, bem didática, bem legal também. E aí, durante a pandemia, a gente ficou assim, mas o que fazer, né? E aí a gente resolveu, né, bem na época da pandemia, não sei se vocês perceberam que no celular, ou antes de fazer uma pesquisa no Google, tem Web Story, né, que são uma sucessão de imagens, né, que vão passando e com pequenos textos, entendeu? Aí eu peguei e falei assim, vamos fazer um web story. E aí tem, tipo assim, desde bolo de cenoura, fofoca da família real, né, da Inglaterra, um monte de coisa assim, mas que tal a gente usar isso para fazer divulgação da ciência, né? Esse aqui do vírus chinês foi um que teve muito sucesso, foi até usado em sala de aula, depois a gente ficou sabendo, né? E aí você vai tendo que passar assim com imagem e texto, né? Porque a gente foi vendo que com a questão da pandemia, né, tinha essa coisa do vírus chinês e reacendeu, né, a questão do preconceito com os chineses. E aí a gente foi mostrar que esse preconceito é antigo, desde o século XIX. Você tem charges e tudo falando, né, de uma maneira muito pejorativa com relação à mão de obra chinesa, né? E aí a gente foi mostrar que isso tem raízes, esse preconceito, né, e que deve ser combatido, né? Aí deixa eu ver aqui o outro. Espera aí, deixa eu voltar. Não, espera aí que eu estou perdida agora. Espera aí, tem que sair disso. E aí, então, assim, isso é só para mostrar um trabalho que a gente fez, a ciência é uma certeza, o novo coronavírus, que eram questões do momento, né, que, inclusive, nós, como grupo de pesquisa, estávamos muito preocupados, né? Porque a gente, por exemplo, né, a questão era o seguinte, deixa eu voltar aqui para vocês. A questão era o seguinte, a gente começou a perceber que, para historiadores da ciência, e a gente fica do lado da Fiocruz, né, no Rio de Janeiro, mas nós não somos a Fiocruz, né? E que era o trabalho de divulgação da Fiocruz era muito, e da casa, né, de Oswaldo Cruz, onde fica a história da ciência, é muito claro. É falar sobre vacina, é falar sobre transmissão, é falar, né, sobre esses conceitos, né, da biologia que estavam ali e da medicina que estavam na ordem do dia, né? E, para a gente, a questão, como o Museu de Astronomia, né, era pensar, né, como a ciência funciona, né? Uma visão crítica da ciência que a gente tem procurado construir a todo tempo, né? Mas como se dá isso nesse debate político que está acontecendo agora? Entendeu? Então, a gente procurou trazer essas questões que a gente estava vivendo para o âmbito do nosso trabalho no site, né? E aí, o passo seguinte, que eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês, foi abrir uma conta no Instagram, que a gente foi percebendo, por exemplo, que o Facebook, o YouTube é muito importante para a gente armazenar filmes, né, e tudo mais.
Mas é onde a gente faz essas transmissões e tal. Mas o Facebook está ficando uma coisa do passado, ninguém mais usa Facebook, né? E que a comunicação agora ela está acontecendo no Instagram, né? Que um canal no Instagram era fundamental. E aí a gente continuou o nosso trabalho, né, no Instagram. Então, é um pouco isso, né? Retomando aqui uma coisa que a Ermelinda falou, que eu concordo 100%, é que com a pandemia a gente está tendo essa vivência virtual, né? A pandemia é uma tragédia realmente pela questão das mortes, né? Questão do emprego, doença mental, né? Não é só quem morreu ou perdeu parente que é afetado pela pandemia, né? É uma causa de estresse muito grande. Mas ficou essa lição, né? Então, coisas que a gente achava que nunca ia fazer, com a pandemia a gente já teve que aprender na marra, né? Com esse mundo virtual. E eu acho que o museu, o nome da mesa, né? Museu Virtual, Museus Virtuais, o MAST ainda está no caminho, assim, ele percebe que é fundamental o investimento forte, né? Nessas tecnologias de comunicação, inclusive que você possa realmente visitar o museu aqui de São Paulo. Eu já estou até me sentindo em São Paulo aqui com vocês, né? Mas que isso não tenha mais relevância, né? A questão assim, tem que estar no Rio para conhecer o MAST. E pensando que é um museu que ele tem uma preocupação nacional, né? Porque ele, teoricamente, ele tem que cuidar do patrimônio científico do Brasil, né? Do Ministério da Ciência e Tecnologia, acaba sendo local, né? Então, da gente poder avançar, né, essas fronteiras físicas e a comunicação, gente, e é o jeito, não tem mais jeito, né? Vendo a apresentação da Ermelinda, eu achei muito legal a coisa dos brinquedos, é fantástico, nossa, que maneiro, eu queria fazer um estágio no seu museu, entendeu? E ela falou, né, assim, tem os brinquedos, como eu posso dizer, eletrônicos, né? Então, assim, a minha geração, pouca gente brincou, entendeu? Com esses brinquedos eletrônicos. Então, tem muito problema, às vezes, com esse mundo virtual, né? Então, são profissionais que estão na ativa, né? Mas tem muito problema. Então, isso é muito interessante, né? Porque quem me ensina são meus bolsistas, sabe? E essa troca, né, de experiência, assim, é muito, muito legal, muito gostoso. Assim. Eu, pessoalmente, eu adoro, né, dessa sensação de estar sempre aprendendo. Né? Então, é um pouco isso. Eu não sei se eu contribuí para o debate, né? Era só para ver vocês que eu estou aqui, matar saudades, que eu gosto demais de vocês. E se tiverem alguma dúvida, alguma questão sobre o museu, sobre a minha pesquisa, vamos conversar. Bom, é bem interessante a apresentação da Moema, eu já tinha visto o material que estava sendo desenvolvido no... É verdade. Muitos são alunos também de iniciação científica que produzem. Esse ano eu tive o prazer também de participar do comitê externo do MAST, para avaliação dos projetos de iniciação científica, e já tinha visto essas produções nos relatórios dos bolsistas. Esqueci de complementar, porque assim, para desenvolver esse site, né, porque a gente não tinha recurso também, né, consegui um dinheirinho ou outro para fazer aquele filme, mas tudo muito na dureza mesmo, né? A gente fez uma parceria com a Faculdade de Ciência da Computação da Rural aqui no estado, né? Nem na cidade, né? Que fica aqui no estado do Rio, e aí o pessoal, os alunos eu dava bolsa de iniciação científica e eles desenvolviam o site para a gente, né? Então também foi fruto de uma parceria para a gente poder começar nesse mundo virtual aí, que realmente é um desafio, né? Então, acho que essa relação com o MAST para o MEB acho que é muito importante, porque eles refletem tanto sobre a educação no museu, tem trabalhos muito interessantes,
quanto também sobre a história, né? E eu acho que é uma das grandes referências no Brasil que investiga a história dos museus e a história da astronomia, a história da ciência. Durante muito tempo, a Sociedade Brasileira de História da Ciência foi sediada, ainda é, né? Ainda é sediada no MAST. Então, assim, em termos da história da ciência e etc., é uma instituição científica, então, como ela falou, é um museu que é uma instituição científica muito importante para essas investigações e sobre o Brasil também, né? A história da ciência no Brasil, que é um tema que muitas vezes é pouco trabalhado. Bom, nós temos o chat, né? Que para vocês deixarem algumas questões. A ideia é trazer esse debate aqui para a mesa. Não sei como é que está, se tem alguma questão. Eu estou acompanhando aqui o chat do YouTube e o pessoal está elogiando bastante, estão dizendo parabéns, que o site está muito bom, o site está muito lindo. Elogiaram também a apresentação da Moema. Mas, por enquanto, nenhuma pergunta, né? Bom, alguém tem alguma pergunta ao Evandro? Moema tem alguma pergunta também? Você queira colocar? Eu acho que foi bem clara, né? E eu gostei muito da coisa de ter os resultados ali do encontro, né, no site. Então, eu acho que essa é uma coisa, e a Moema também tocou nisso, né? Quer dizer, as dificuldades mesmo o MAST sendo uma instituição científica, etc., passa por muitas dificuldades financeiras, de infraestrutura, de pessoal, e o MEB nem se fala, né? É um museu universitário, a extensão ela não é prioridade na universidade, nós trabalhamos com orçamento praticamente zero, né? Quer dizer, nós não temos orçamento e normalmente a compra de materiais é feita via departamento. Nós temos apenas uma funcionária, que ela consegue dar conta de tudo, e temos bolsistas, né? Então, é um museu que acaba... A Moema também acabou relatando isso, que o MAST também acaba contando com essa colaboração dos bolsistas. Então, essas dificuldades fazem com que a gente crie outras estratégias, que são as parcerias. Por isso que eu também fiz questão de mostrar as parcerias que a gente tem, e nós temos buscado muito tentativas de envolvimento também de outros docentes, né, com o museu. Nós buscamos essas parcerias dentro da FEUSP e fora. Então, esse site que o Evandro mostrou, né, desse evento sobre educação em museus, foi uma parceria de 9 museus na USP, então, para a gente foi muito importante, assim, essa articulação dos educativos de museus. Então, foi um museu, uma experiência, né, de tentar essa articulação. Então, essa possibilidade de parcerias, de articulações com outros museus, com outros centros de pesquisa, com outros grupos, é a possibilidade que a gente tem de manutenção dos espaços, que estão sempre em risco, né? A gente já teve vários riscos do MEB fechar, tendo uma história fantástica, um acervo maravilhoso, né? Tanto das esculturas, das fotografias, dos brinquedos, nós temos 2.000 brinquedos. É um museu que já foi referência para outros museus do brinquedo no Brasil. Ele agora está se constituindo também com esse espaço de reflexão sobre educação em museus e sempre está correndo o risco de fechar. Bom, a professora Marta Marandino conseguiu entrar. Oi, Marta. É um prazer ela estar aqui. Ela estava com dificuldade. Oi, gente. E boa noite, Marta. Abrindo aqui, está um pouco lento aqui a internet. A internet. A Marta hoje também está com dificuldade. Infelizmente, ela não conseguiu participar desde o começo, mas ela agora deu um jeitinho de entrar. Ermelina, uma pergunta, assim, a questão da leitura infantil. Como é que vocês trabalham? Não sei se ficou claro para mim,
A leitura acaba não... Assim, poderia também ser tratada, e também, às vezes, tem algumas oficinas de contação de histórias, e tem indicações de literatura infantil. No Instagram, né, tem, assim, alguns canaizinhos de indicação, tanto de materiais que são produzidos na Faculdade de Educação, teses, dissertações, artigos, etc., sobre infância, sobre educação em museus. Então, isso é uma coisa que tem sido divulgada. A Marta acho que pode falar melhor do que eu, né, que agora ela conseguiu entrar. E também tem indicação de materiais, de materiais bibliográficos de uma forma geral e de livros infantis. Então, essa é uma... Mas a gente está sempre aberto pensando essa questão, né? Mas ainda não tem um projeto sobre literatura infantil, isso a gente não tem. Marta, quer complementar? Acho que seria bom você falar um pouquinho do Instagram, se você puder. Eu acho que, bom, primeiro, desculpa aí não ter podido participar de uma maneira mais intensa antes, né? Na verdade, eu ia ficar aqui no apoio, né, desde o início, né, mas tive um problema, não pude estar desde o início, mas consegui ouvir aí a fala de vocês, né, e a participar assim de longe, né, vamos dizer assim, né, e eu acho que muito feliz, né, pelo MEB estar promovendo um encontro como esse e de ter a Moema aqui, né, como convidada e parcerias aí de tanto tempo, né? Comecei a minha vida na educação em museus no Museu de Astronomia, né? Então, para mim, é sempre muito muito forte a minha relação com o MAST, né? Em muitos sentidos, né? Afetivos, formativos, né? Assim, acho que a perspectiva que eu tenho de educação em museus associada à pesquisa, ela foi muito marcada pela minha experiência com o MAST. Então, logo quando a Ermelinda sugeriu aí que fosse o seu nome, eu falei, maravilha, né? Que bom. Então, muito bom ter você aqui com a gente. Bom, eu vou pegar um gancho do que a Ermelinda falou, desses desafios que são ter o museu na universidade, né? E ter essas estruturas para explicar também por que você falou aí da questão da literatura, né? Assim, na verdade, a gente desenvolve as ações educativas quando a gente tem equipe, né? E nem sempre a gente tem equipe, essa que é a verdade, né? Então, e isso assim, desde que Melinda entrou e depois mais tarde eu entrei, né, na coordenação, a gente consegue avançar em termos de promover ações quando a gente tem pessoas juntas, né? E às vezes a gente consegue fazer muita coisa com pouca gente. Eu acho que se a gente tem um funcionário, porque tem que ter alguém que seja realmente do corpo do corpo de funcionários, do corpo técnico da universidade, além de nós duas docentes presentes, né? Para tocar o cotidiano do museu, porque isso a gente não dá conta, a gente tem que fazer milhões de outras coisas, né? De ensino, de pesquisa, né? E quando a gente tem um profissional ali, um técnico, a gente consegue agrupar alunos, ouvir as bolsas e os programas da universidade, né? E também, eventualmente, estagiários, que foi o que aconteceu nessa última leva, que a gente deu uma sorte, assim, né? Que foi incrível, porque a gente conseguiu, né? Graças à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, a gente conseguiu essas duas estágios, né? Duas vagas de estágio, e a Lia e a Paula, que foram as pessoas que assumiram, e aí o Evandro entrou no lugar da Paula depois, né? O Evandro que está aí, né? E eram pessoas também que já tinham uma experiência de trabalhar com mídias, trabalhar com vídeo, trabalhar com... Minha Lia muito nessa questão de... Até pela formação, elas têm... Não é a primeira faculdade delas, as duas são da pedagogia, né? Mas não é a primeira faculdade delas, né? Então, elas tinham uma experiência muito grande com isso. E eu acho que um dos aspectos do MEB é o papel formativo dele também, né? Então, a gente propõe, mas a gente quer também que eles, como bolsistas, como estagiários, né, eles também propõem as iniciativas educativas ali, né?
Então, a gente dá muita liberdade, né? Então, tudo bem, a gente tinha que fazer coisas no Instagram, mas exatamente o quê? Foram eles que foram bolando a proposta, não só em termos de design, de layout, do que a gente tem feito, e até dado uma identidade no Instagram para isso, que era uma coisa que a gente não tinha, né? Eu aprendi muito com elas, assim, né? De como usar o Instagram, né? Assim, porque, na verdade, eu era uma usuária do tipo, eu lá curtia as fotinhas dos amigos, né? Eu era isso, né? E eu acho que isso também aconteceu no momento onde o mundo, né, teve que se voltar para isso também. Eu acho que foi uma boa coincidência a gente ter essas duas bolsistas com essa experiência no momento em que a gente se voltou mesmo para sei lá, centralizar as ações nas redes sociais, especialmente no Instagram e no Facebook, né? Então, eu acho que assim, e elas, uma das coisas que elas propuseram é que elas fizeram todo um planejamento do que postar ao longo da semana. Então, tem um dia para cada tipo de postagem, né? E uma desses tipos de postagem é a indicação de leituras para crianças, que são, em geral, temáticas relacionadas a aspectos ou do nosso acervo, ou aspectos sobre museus em geral, ou questões relacionadas a gênero, a raça, mas que tem a ver com a questão da literatura infantil, né? A maior parte das indicações são de literatura infantil, mas às vezes também tem livros, enfim, técnicos, né? Livros de educação e tal, né? Então, assim, vamos dizer assim, é só isso que a gente faz até agora em relação à questão da literatura e da leitura. Nesse momento, por iniciativa da Lia, né, que deve estar por aí em algum lugar assistindo, né? Acho que ela está lá no chat, né? A Lia teve a iniciativa, a gente, enfim, teve várias oficinas que foram feitas com os alunos e alunas da Escola de Aplicação virtualmente, sobre o brincadeiras, né? E essa foi uma experiência muito positiva, deu muito certo. A gente estava com muito medo, achando que fazer atividade de brincadeira e brinquedos com crianças online ia ser uma coisa muito chata, muito difícil de ser feita, e a gente ficou espantada, porque foi o contrário, assim, e aconteceram coisas muito emocionantes e muito bacanas. E a Lia deu essa sugestão de fazer essas oficinas também para o público em geral. Então, a gente fez mais ou menos um mês atrás, e amanhã vai ser a segunda, né? E eu participei da primeira, né? Um pouco também aí abrindo, né? E depois ela que assumiu. E a Lia, ela é uma contadora de história incrível, né? Então ela conta histórias, né, nessas oficinas, né? E ao mesmo tempo que ela, por exemplo, a primeira oficina era uma oficina de poesia. Então ela ia contando uma história sobre a relação de uma mãe com a filha, né? Uma história linda, triste, ao mesmo tempo maravilhosa. E ela contou de uma maneira tão emocionante que, assim, e ao mesmo tempo ela dava paradas para as pessoas produzirem as suas poesias, né? Foi uma coisa incrível. Eu fiquei muito mobilizada com a oficina, né? E eu acho que a gente tem feito esses ensaios, eu diria assim, né? Muito a partir das propostas que os próprios bolsistas, os alunos, né, da pedagogia têm trazido, e a gente acolhe, incentiva, né? Então, eu acho que é muito ainda assim, testando coisas, testando possibilidades, né? Entendi. A gente já tem 20 inscritos para a oficina de amanhã. Olha só que legal. Né? Muito bom mesmo. Não, eu estava perguntando a coisa da literatura, porque assim, a gente tem, né, na coordenação de educação, tem uma pesquisa para a educação infantil mesmo, assim, da primeira infância e tal, né? Começou com a Patrícia Spinelli, mas agora está tendo outros bolsistas, assim, da PCI, que são mais graduados e tudo mais. A gente também teve várias atividades, né, online, assim, com as crianças, muito legal. Mas, além disso, na nossa biblioteca tem um cantinho, né, mais infantil, assim, para atrair, porque assim, quem entra no museu não é para criança pequena, né, assim, exposições dos temas, né, é mais assim, adolescentes para cima.
Aí tem um cantinho muito fofo lá na biblioteca, que é um pouco para atrair, né, esse público infantil e tal, para os temas de ciência e tal, e que seria assim um pouco do paralelo assim que eu vi com o MEB, aí era para saber se tem para trocar experiência. E aí também, né, eu acho que, né, cara, e hoje a gente, pô, parabéns, né, estamos no Dia dos Professores. Realmente, cara, para bater palma mesmo, porque são pessoas que tiram não sei da onde, o quê, para fazer coisas maravilhosas, entendeu? A sensação que eu tenho dos professores, de maneira geral, que pegam assim do ar, assim. Quando vê, tem um projeto, tem umas coisas assim, muito legais. Assim. Então, eu acho que tem uma coisa que é muito importante no MEB, que é em relação ao espaço físico também, né? Então, ele tinha um outro espaço, que era uma ala de um bloco da educação, mas teve um problema estrutural muito sério nessa ala e teve que ser desocupado e etc. Então, durante muito tempo, a gente ficou sem espaço expositivo. E também já tinha organizado todo o acervo, daí a gente ficou sem acesso a essas salas, aí agora teve um processo também de reforma desse espaço, e a gente também ficou sem acesso, então tem tudo isso que é uma dificuldade. Mas, por outro lado, né, já era um movimento que a professora Tizuko fazia de aproximação com a biblioteca. Então, essa questão da leitura que você fala, né, é de repensar a biblioteca também como um espaço de cultura. Então, a biblioteca, desde a biblioteca antiga, a biblioteca agora tem um prédio novo, mas ela tinha uma vitrine do MEB que era para chamar para as exposições, isso anteriormente. Uhum. E aí, depois, quando a gente foi perdendo esses espaços positivos e que teve a doação das esculturas da artista Sandra Guini, elas foram, inicialmente, elas estavam no segundo andar da biblioteca, porque o museu não tinha um prédio. Uhum. Mas a biblioteca, o Espaço Novo, já foi pensado também para fazer como um espaço que tem se transformado, porque agora, com toda essa questão digital, os usuários das bibliotecas estão mudando, você já não tem mais a biblioteca daquele espaço que as pessoas, você tem leitores, tem também, lógico, né? Mas tem uma diversificação das ações, e muitas vezes essas ações culturais, e aí a gente foi, aos poucos, encontrando mais espaço. Então, inicialmente, era só a escultura da Sandra Guini, mas a gente dividia ações educativas que aconteciam lá só uma vez por semana com os usuários. E os usuários da biblioteca eram prioridade, não os visitantes do museu. E aí, depois teve uma mudança da direção da biblioteca, e a Cristina, que agora está no museu, ela assumiu, e ela foi abrindo mais espaço para a gente fez também aquela exposição, primeiro foi a exposição dos Brincaram a Ensinar, e depois a gente foi levando todas as vitrines para lá, porque o nosso espaço expositivo já estava comprometido, e o segundo andar foi totalmente fechado para a gente. Isso é bom. E aí, assim, chegou num ponto que, né, eu mesmo entrando lá e acompanhando as visitas e vi que as crianças estavam pulando corda dentro da biblioteca. E assim, foi uma alegria imensa, né? Porque você pensar que, assim, é uma biblioteca dentro de uma faculdade de educação que recebe crianças pequenas e de todas as idades, mas também essas crianças pequenas, e que esse espaço foi repensado, e tem possibilidade de você ter um andar com os usuários que estão estudando, lendo, pesquisando, e um espaço que é de extroversão, é um museu, né? E que nesse museu são feitas as atividades, são de brincadeira. Então, você tinha pulação de corda, roda, e as crianças brincam dentro da biblioteca. Acho que com a monitoria, né? A monitoria pensa a brincadeira. Então, acho que isso, né, para a gente também foi uma alegria grande de encontrar esses novos espaços e, inclusive, de ressignificar o que é
com a biblioteca, o espaço da leitura, de relacionar o museu com a biblioteca. Perfeito, nossa, muito legal. Nossa, mas essa coisa do mundo virtual é muito doido, né? Porque eu não conheço o museu, né? Mas conheci agora o site. Eu estava imaginando uma estrutura, né? Assim, o seu site fez eu pensar que era um museu do brinquedo, tal, né? É muito engraçado isso. Às vezes o site é construído de um jeito que você já faz seu museu na tua cabeça, né? E isso acontece mesmo, você sabe. Tem um site que já tem mais de 10 anos, que é o Café História, do Bruno Leal. Né? Para a gente que é da história, é bem conhecido esse site, que tem também uma página no YouTube e tal. E era ele e a mulher dele no apartamento aqui na Tijuca, entendeu? Né? Que fazia o site. E o site começou a ter muito, como fala, importância, dentistas começaram, sabe, a se corresponder com o Bruno Leal. Aí ele falou assim, não, quando eu estiver aí no Rio, era um dentista de Brasília, quando eu estiver aí no Rio, eu vou aí tomar um café com você, entendeu? Né? Achando assim que era uma construção, que era sabe, que tinha departamentos, que tinha, né? E era só ele, o computador dele, a mulher dele que ajudava ele a filmar e tal. Acabou, né? Então a internet também tem isso, né? A gente imaginar as instituições assim. Sim. E Marcos, só está sem... Desculpa. Você estava falando da biblioteca e dessas ações do MAST com crianças, e aí me ocorreu contar duas coisas. Primeiro, assim, que eu conheço, né, a Lina, que era a bibliotecária do MAST. Né? A Lúcia Lino, né? Lúcia Lino, é isso. Né? Acho que ela se aposentou, não é isso? Se aposentou, E ela também sempre fez um trabalho muito, muito legal, né? Super bacana ali no museu, né? Delícia também. Sim. Até fiquei curiosa de saber se esse espaço para criança tem a ver com ela, assim. Não, é com a nova chefe. Fiquei curiosa, assim. Porque... É incrível que vocês... É como se eu tivesse vocês duas, assim, nos dois momentos, né? Que depois até conversei com a Marta depois que ela foi lá Ela foi lá, não, ela estava aí, mas estava lá também, né? Na jornada de iniciação científica, né? E aí depois foi a Ermelinda, mas vocês não foram no MAST. Esse espaço eu acho que é depois. Acho que sim. Então, é muito engraçado, parece que vocês estavam lá, só que não, né? Que a gente conheceu tudo pelos relatórios. Agora, uma outra coisa muito, muito legal, assim, como essas coisas vão se retroalimentando, né? As instituições, as suas ações, né? E inclusive as virtuais, é assim, o programa, né? O projeto do MAST de montagem dos sites, o CEL, que nos conecta, né? Que foi o primeiro com as crianças e depois com as crianças indígenas, né? De diferentes etnias, né? Ele inspirou um projeto na Faculdade de Educação, que vai ser lançado agora. E eu falei que eu copiei mesmo o projeto do pessoal. Né? Eu falei escancaradamente com a Alana, com o pessoal que montou lá o site. Eu falei assim, eu vou fazer uma coisa parecida com o que vocês fizeram. Né? Na verdade, está finalizando agora, a gente deve lançar ainda no final do ano, que foi um trabalho junto com a Faculdade de Educação, tem uma escola, né, que é a Escola de Aplicação. Sim. Uhum. E foi feito um trabalho com os alunos do Ensino Fundamental 1. Na verdade, tudo começou porque a gente queria trabalhar com jardins em volta da faculdade e fazer um trabalho de emplacamento desses jardins de uma maneira para que você passeasse pelo jardim e, ao mesmo tempo, soubesse informações botânicas, curiosidades, porque ali tem muitas... que tem uma história toda, que a professora Miriam Krauss-Schick, não sei se você já ouviu falar da professora Miriam. A professora Miriam, ela é uma das pioneiras do ensino de ciências no Brasil e em São Paulo, enfim. Foi diretora da Faculdade de Educação e foi uma das pessoas que bolou aquele jardim. Ela é bióloga, botânica, e ela... Então, esse jardim tem toda uma história, né? E, enfim, e aí a gente queria emplacar e contar essa história do jardim.
E tínhamos conseguido dinheiro para tudo, para isso tudo, não sei o quê, mas aí, de repente, veio a pandemia, a gente não podia fazer essas placas. Aí veio também um financiamento da universidade, vamos fazer então. Aí veio o Céu que nos conecta e o Céu das crianças indígenas. Eu falei assim, gente, vamos fazer um site, né? Vamos fazer um... E aí tinha tido um trabalho junto com as crianças da escola, do ensino fundamental, de percorrer esse jardim e de fazer desenhos dessas plantas, e um trabalho também que foi junto com o pessoal do IB, do Instituto de Biociências, o pessoal da Botânica foi lá, conversou com as crianças, então eles fizeram desenhos de observação das plantas, entenderam como é que a classificação, então teve um trabalho da pedagogia, das alunas que faziam estágio na pedagogia, junto com as professoras da escola de aplicação. Então, esse material todo, né, os desenhos das crianças, né, a história toda vai ser contada também via um site. Foi inspirado no site do MAST, né? Então, eu acho que é muito interessante. A cópia é uma forma de homenagem. Sim, totalmente. Totalmente, eu acho que... Mas você não tirou o macho do seu coração, você continua sendo macho. Nunca. Casa, é família, aí pode, não tem. Nunca, assim, é uma relação muito forte, muito forte. Eu aprendi o que era educação em museus e que virou a minha vida, né? Verdade. Lá, trabalhando lá com as pessoas lá, né? E um grupo também muito além ali do seu tempo também, assim. É verdade. Pioneiro, acho que foi pioneiro nessa área, assim, né, no país. Vamos aproveitar, né? Vamos falar os nomes, né? Sim, verdade. Valente, Cibele Caselli, Douglas Falcão, agora linda, maravilhosa, Patrícia Spinelli, que está jogando muito bem. Né? Coimbra, Coimbra, fantástico na metodologia. Fiquei até arrepiada agora, lembrando o nome das pessoas. Então, vamos falar os nomes também é legal, né? Pra gente... e a saudosa Guaracira, né? Guaracira eu não peguei, eu não convivi com ela, mas eu escuto as histórias, assim, né? A Guaracira foi ela que me chamou, né? Foi ela que me chamou para ir para lá. Eu Guaracira no começo aí da pandemia, infelizmente, né? No ano passado. Mas é uma outra referência nas nossas áreas, né? O Omar, que agora está lá, né? Também fala muito da Guaracira, com muito carinho. Com certeza. E pelo que me falam, aí eu não sei, eu não sou testemunha dessa história, né? Que é ela que meio que forma, né, aquela coordenação, da pesquisa e tudo, então... Né, acho que esse é um trabalho que a Ermelinda também... fez com muito respeito, eu acho, no início do MEB. Né? Eu acho que a Ermelinda, quando assume assim, a coordenação do MEB, ela teve uma preocupação, e eu acho que tem muito a ver, claro, com a pessoa da Ermelinda, mas também tem a ver muito com a área de estudo, né? A área de pesquisa dela, né? Essa questão, enfim, história da ciência de uma maneira mais ampla, né? Mas a preocupação de, antes de fazer qualquer coisa, né, assim, recuperar essa memória do que é esse museu. Né? Então, ela fez uma entrevista, deve ter contado já isso, né, mas uma entrevista longa ali com a Tizuco, né, levantou essas informações, isso passou a ser um documento que todo mundo tem que entra no MAST, no MEB. Eu já estou confundindo os museus. Tem que se apropriar disso para entender, né, essa história, né, e entender também nessas, que eu acho que é uma história que tem alguma continuidade, mas tem muitas rupturas também, né, que também é quando ela entra, eu entro, né, a gente também já não tem uma identificação direta com aquele acervo, que é um acervo que não é a nossa área de pesquisa, mas, ao mesmo tempo, a Ermelinda, mais uma vez, encontra lá os brinquedos científicos, né? Assim, ela olhou também, ela teve essa capacidade de olhar, sabe? E eu acho que isso também, porque eu lembro de uma conversa, uma vez, no corredor da faculdade com a Tizuco, que a Tizuco, a sala dela ficava lá da minha sala. Ainda fica, né? As duas salas estão lá, a gente aqui não vai mais nas salas. Eu lembro uma vez, assim, no corredor da Tizuco, sair da sala dela, me chamar e falar assim, Marta, você não quer se aproximar mais do museu, não sei o que e tal. E eu falava assim, não, vamos combinar, vamos conversar, Tizuco. Mas eu sempre tinha uma questão que, assim, gente, o que eu vou fazer com o brinquedo?
sabe? O que eu vou fazer com infância? Assim, eu não sei o que eu vou fazer com isso. Tudo bem, eu posso dar ideia de ação educativa, né? Mas, enfim, ideias sobre a estratégia, todo mundo ali na Faculdade de Educação pode dar ideias maravilhosas, não precisava ser eu, né? Mas eu acho que a Ermelinda teve esse olhar, né? Foi possível de construir está construindo, né, um novo caminho ali para o MEB, né? Eu vejo assim. Legal, muito legal. Eu queria só aqui agradecer também a presença do professor Marcos Neira, que é o diretor, está assistindo, e ele também trabalha com infância e tal, e da professora Patrícia, que também colocou aqui uma contribuição no chat, quando a gente estava falando das oficinas, e tanto do MAST quanto do MEB. A Patrícia é professora de educação infantil e ela também tem se aproximado agora do MEB, e ela fala que por isso as crianças são nossas grandes parceiras de aprendizagens. Parabéns também pelas crianças e propostas de encontro com elas. Então, acho que essa questão, a gente tem aprendido muito com as crianças também. Eu e a Marta, infelizmente, a gente não tem muito contato com as crianças. Às vezes a gente acompanha algumas visitas, acompanha algumas atividades, pensa essas atividades, vê os relatórios dos bolsistas, mas a gente não fica ali no dia a dia, mas quando a gente vê uma alegria imensa, e realmente, assim, todo esse contato e pensar crianças pequenas é um grande aprendizado e um desafio para a gente, né? Tem sido um grande desafio. Muito legal. Cara, estou dando uma saudade de ir para São Paulo e Venha, olha, aproveita. A gente não pode, nesse momento mais complicado, visitar o MEB, mas... Daqui a pouco, sim, né? Eu fui na Bienal esse fim de semana, ela está maravilhosa. Não, assim que der, eu acho que vai ser a minha primeira viagem, cara. Vai ser para São Paulo, que eu estou com muita saudade mesmo desses papos de vocês, assim. Aí eu quero ver o MEB, quero... Vai ser um prazer, né? O ano que vem o Congresso, né, o Seminário Nacional de História da Ciência vai ser na USP. Né? Quem sabe a gente pensa coisa no MEB. Fechou. Já tem até data. Já tem até data. Tô lá. Muita saudade de vocês, gente. Muito legal mesmo estar com vocês. E eu acho assim, isso que a Marta falou, Ermelinda, desse seu gancho assim, com a gestão anterior, né? Que lindo isso, cara, que carinho, porque assim, às vezes eu vejo assim, nas instituições umas rupturas, assim, sabe? Né? Agora eu vou falar o que é museu de brinquedos, assim, sabe? Sem esse carinho, esse cuidado, porque é isso, é afeto mesmo, sabe? A gente trabalha com museu, tem que ter o afeto tá o tempo todo, né? Nas questões, a gente pode afetar positivo ou negativamente as pessoas, né? Então... mas é muito teórico também, conceitual. Tem muito carinho com a Tizuco, mas é também a perspectiva de que é um museu da educação, está falando sobre educação, e que a gente tem que entender a história dessa instituição, né, que é uma das instituições, quer dizer, uma das instituições mais antigas que trabalha com educação no Brasil, né? Já teve outras, mas desde 1934 a gente tem algumas grandes contribuições sobre educação na Universidade de São Paulo. E aí esse museu também, né? Ele traz essa dimensão. Muitos dos brinquedos eles são doados por professores, por funcionários. Então, essa própria marca institucional, ela está registrada no acervo. E o que a gente também quer fazer, e que às vezes tem as dificuldades, mas até essa tentativa dessas criações dos sites, aquele material didático que era feito pelos alunos de História da Ciência, às vezes eles faziam instrumentos também, né? É de tentar registrar e inserir isso como um acervo mesmo do site, né, do museu, o material que a gente produz. Então, assim, esse fazer educação, que é em sala de aula ou em outros espaços e etc. e tal, é uma cultura imaterial, né? Mas, assim, como é que a gente registra isso? Como é que a gente difunde? Como é que a gente valoriza esse conhecimento docente
que muitas vezes é efêmera, perde. Assim, então, não é o objeto em si, né? Mas isso que a Patrícia acabou de falar. Então, assim, essas oficinas, a gente registra, faz vídeo, os alunos fazem, depois de cada uma das visitas, eles fazem os relatos. Isso tudo está virando objeto museal para a gente, né? Porque eles mostram essas ações educativas, mostram as ações que são feitas em educação. Então, ao mesmo tempo que tem também esse carinho, né, era entender que o museu, assim, eu só consigo entender o acervo e até mudar, pensar essas novas perspectivas. Então, como é que a gente cria agora uma coleção de materiais didáticos que são produzidos nas nossas salas de aula, né, que são produzidos por nossos estudantes? Esse é um desafio que a gente sempre teve. Mas como é que a gente pensa isso sem trabalhar com essa própria estrutura da instituição, né? Então, isso vem da história da ciência, né? Então, quando eu penso tudo isso, tem uma base que é conceitual também. Uma pergunta, qual é o brinquedo mais antigo que vocês têm no acervo de vocês? A gente conhece pouco o nosso acervo. Então, tem 7 anos, e desses 7 anos, a gente teve pouco contato, porque foi isso que eu falei, o prédio estava... Então, assim, eu não tenho... a gente vai conhecendo um pouco, e já tem uma grande parte que já está catalogada. A gente também teve uma bolsista da história que criou um banco de dados, etc. Mas a gente não tem tudo, tem cerca de 200 brinquedos lá. E assim, em termos de datas, eu não tenho tanta certeza qual que é o mais antigo. A maior parte do nosso acervo, como eram doações, né, são brinquedos a partir da década de 60, 70 e até mais recentemente. A gente tem muitos brinquedos assim, da década de 80, 90, mas por exemplo, a gente tem os brinquedos que foram da Tizuco, né, que atualmente acho que ela está em torno de 80 anos. Aí a gente tem os brinquedos dos filhos dela. Então, um desses brinquedos que eu estudei, que era o poliótico, né, que é um instrumento, um brinquedo de lentes e tubos para a construção de telescópio, microscópio. É bem interessante. E desses brinquedos foi da filha da Tizuco. Uhum. E atualmente nós também temos os brinquedos que foram dos netos da Tizuco. Então também é interessante para ver essa coisa assim de várias gerações e como é que são esses brinquedos de várias gerações. Agora, uma coisa que o museu tem muito são brinquedos industrializados. O que a gente gostaria de criar, e já está criando, né? Por exemplo, esses vídeos que foram feitos do Cantinho do Brincar, são brinquedos feitos pelas crianças, né? Então, isso também é outro desafio. Como é que a gente registra, cria coleções, na verdade, de objetos produzidos por crianças nas brincadeiras? É difícil, porque são objetos que estão ali na brincadeira, a criança joga fora no final da brincadeira. Ele não faz um sentido em si, mas tem um sentido enorme. O museu tem pouquíssimos. Então, essa também é uma coisa que a gente gostaria, além dos materiais didáticos, né? Aí também tem a questão dos objetos étnicos. Também a gente tem brinquedos étnicos, o que é um brinquedo étnico, um objeto, e aí vai. É uma discussão fascinante. Nossa, eu podia ficar aqui te ouvindo um tempão. Tá São questões, só as questões já... Aí a gente tem que frear, voltar para o mundo. Eu acho que a gente... Não sei se foi na Primavera de Museus ou na Semana Nacional de Museus, que a gente produziu um vídeo, teve um vídeo lá no Macho, sobre coleções de crianças, as crianças fazendo coleções. Não sei. Então. Eu vou dar uma olhada e depois eu passo para vocês, Dari. Então, eu acho que isso era uma ideia, sabe? O que os museus também já produziram de coleções de objetos de crianças, e a gente resgata e cria uma
Mas esse uma coleção virtual, né? Mas mas isso também é virtual. Foi durante a pandemia das crianças mostrarem suas coleções. Ai, que legal. Eu vou dar uma olhada nisso e te passo. Você dá uma olhada também. É muito legal isso que você está falando. Estou achando incrível. Bom, acho que é isso, né? Não sei se vocês têm alguma questão para complementar. A gente já está aqui no horário. Acho que mais uma vez fazer a propaganda, né, para amanhã, a oficina, quem ainda não tem para entrar, quem quiser, né? E participar. Eu acho que vai ser um momento muito bacana também. Um agradecimento muito grande para a Cristina, que ela também sempre foge, ela não quer entrar, mas ele que está assim, no suporte de tudo, e também aos bolsistas, aos estagiários. O Evandro está representando todo mundo aqui hoje. A Elisângela, que infelizmente não veio, mas assim, a gente está na torcida, porque deu tudo certo com ela. Eu queria só agradecer ao Léo, que está aqui também, né, nesse horário, ajudando a transmissão. E eu queria agradecer para vocês muito, assim, pela mesa, agradecer muito a Marta pela parceria nesses anos. A gente tem constituído, né, todo esse movimento, às vezes ele vai saindo meio... parece que é planejado, mas não sei se... Não. Nas brechas, né? A gente vai fazendo nas brechas. Vai fazendo nas brechas. Vou mudar. E acaba saindo, às vezes, coisas muito bacanas. Saem coisas bacanas. É isso. Então, queria agradecer para todo mundo. Obrigada a você, Melida, pelo convite. Adorei estar aqui com vocês hoje. Muito bom. Obrigadíssimo. Eu também agradeço. Acho que forçar o pessoal a ir, né, visitar o site do MEB e poder ali explorar o que nós fizemos. E também acompanhar as redes sociais, né? O Instagram, que é @MEB_FEUSP, Facebook, MEB FEUSP, o YouTube também, MEB FEUSP. Fica o convite para nos acompanhar nas redes sociais. Evandro, aliás, até você falou isso, agora me lembrei, também vou fazer uma outra propaganda. A gente está com uma iniciativa aberta que as pessoas podem mandar o seu brinquedo da infância, aquele brinquedo que você... bem lembrado. Não esquece, se ele teve aquele que marcou a tua infância. Então, você pode contar sobre esse brinquedo, manda para o e-mail do MEB, né? E a gente publica no Instagram a história do brinquedo, né? E da pessoa. Vou pensar. Isso. Pense num brinquedo, deixa aí pro pessoal aí, quem quiser. É só entrar lá no Instagram, que está lá o contato, a explicação de como é que tem que fazer. Mas a ideia é essa, né? Contar histórias dos brinquedos da infância que marcaram. Então, assim, só para terminar, também uma frase do Mário Quintana, né? Não sei se vocês conhecem, porque agora isso me lembrou. Me pergunta assim, de que país eu venho? Eu venho da minha infância, né? É isso mesmo. Então tá bom, gente. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.